Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Façam todos um ótimo dia. Façam todos um excelente dia. Bora lá, vamos fazer mais um vídeo. Vamos fazer mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então, sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, ok? Pense nisso. Até o ato de não pensar já é um ato de pensar. Então, até quando você tenta não pensar, isto já é um ato de pensar. Então, tudo acontece nos seus pensamentos. Toda a sua vida ela é conduzida pelos seus pensamentos. Então, todos os resultados que você tem na sua vida estão de acordo com aquilo que você pensa. Então, tome muito cuidado com o que você pensa, pois o que você pensa é que vai conduzir os resultados da sua vida. Pensa nisso. Seus pensamentos conduzem os seus sentimentos. Os seus sentimentos fazem as suas ações e suas ações trazem os seus resultados. Então tudo começa lá aonde? Nos seus pensamentos. Então tome muito cuidado com aquilo que você pensa, pois aquilo que você pensa você vai trazer para a sua vida, ok? Então vamos hoje fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 26, do livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. E atualmente nós estamos falando do jovem Davi. Nós estamos contando a história do jovem Davi, que foi ungido para ser o segundo rei de Israel. Ele foi ungido por Deus através de Samuel para ser o segundo rei de Israel. E por que Davi ele foi ungido para ser o segundo rei de Israel? Porque Davi era um jovem muito sábio, de muita sabedoria, de boa educação, que sabia entrar e sabia sair de todos os lugares. Davi ele era visto como um verdadeiro herói ali pelo povo de Israel. Então ele foi ungido rei. E ser ungido rei não significa que ele vai assumir o reino, que ele vai ser rei ali logo de momento, naquele exato momento quando ele é ungido, não. Davi ele soube esperar, ele soube aguardar a sua vez, pois ele sabia que ele não poderia usurpar o reino de Saul, né, enquanto Saul não morresse, Então Davi soube esperar, Davi soube aguardar, né, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo perseguido ali por Saul, né? Pois Saul temia muito, Saul tinha muito medo de Davi e Saul sempre achou que Davi queria tomar o seu reino, queria tomar o seu trono, pois Saul também não sabia, né, que Deus já havia ungido, no caso Davi, para ser o seu sucessor, para ser o segundo rei ali de Israel, né? Pois até então quem assumiria o reino, né, que assumiria o trono de Israel depois da morte de Saul, seriam os seus filhos, né? Seriam os seus filhos. No caso, o primeiro filho, o primogênito, o filho mais velho de Saul, que era Jonatas, é quem deveria, no caso, ter sucedido Saul no reino ali, no trono de Israel. Mas Deus não quis assim e Deus ungiu Davi para ser o segundo rei ali sobre Israel. Então vamos hoje fazer a leitura do capítulo 26, mas antes já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para todas as pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook. Nos ajude fazendo a sua inscrição aí, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, como sempre, vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual
Manual de Instruções para a Vida, o nosso livro da vida. E vamos abri-lo aqui no 9º livro, né? Lembrando que a Bíblia ela é formada por 66 livros e já chegamos aqui no capítulo 26 do 9º livro da Bíblia, que é o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis. E aqui chegamos ao capítulo 26. Se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, então eu recomendo que você assista aos nossos vídeos anteriores aí, para que você possa adquirir conhecimento e fazer com que sua vida seja mais leve, mais suave, mais alegre. Pois é a sabedoria que vai te trazer toda a riqueza e toda a prosperidade que você precisa. Onde existe riqueza, existe sabedoria. E se não tem sabedoria, não tem riqueza. Então, no versículo 26, no capítulo 26, versículo 1, diz assim: E os ifeus vieram a Saul a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimon. Então, lembrando aqui que no capítulo anterior nós falamos então de Abigail, então aquela guerra, aquela batalha, aquela perseguição que Saul impôs ali sobre Davi, havia dado uma pausa. Por quê? Porque Davi encontrou Saul dormindo em uma caverna, né? E Davi não fez nada contra Saul, não o atacou, não o matou, né? Não o destruiu. Davi poupou a vida de Saul, né? Então Saul naquele momento esqueceu um pouco ali daquela perseguição e teve Davi ali como um verdadeiro filho, né? Com que Davi e Saul falou que Davi iria ser um bom rei para Israel e todas estas coisas. Então Saul parou ali com aquela perseguição a Davi, né? Quando Davi, no caso, cortou um pedaço ali cortou a aba ali da capa ali de Saul, né? E mostrou para ele que Davi não queria nenhum mal, não queria fazer nenhum mal ali para Saul, né? Pois ele poupou a vida de Saul, porque Saul esteve em suas mãos. Deus havia colocado Saul nas mãos de Davi, e Davi poupou a vida dele, não quis matá-lo, né? Então Saul voltou para sua casa enquanto Davi continua ali no deserto. Mas agora nesse capítulo nós vamos ver que a história se repete basicamente igual ao capítulo 24 que falou sobre isso, né? E os ifeus vieram a Saul de Gibeá dizendo: Não se esconda. Então sempre tem aquela questão, né, das pessoas ficarem colocando merda na cabeça das outras, né, ficando colocando bosta na cabeça das outras, colocando uma pessoa contra a outra como se fossem inimigos. Então novamente vai se repetir a mesma história aqui no capítulo 26. Versículo 2: Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel, para buscar Davi no deserto de Zif, né? Então Saul vai montar novamente, vai voltar a perseguir Davi, né? Vai montar ali um cerco contra Davi. E Saul acampou no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimon, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto e viu que Saul veio ao deserto atrás dele. Então, Davi ficou sabendo então que Saul estava ali no deserto, né, para persegui-lo novamente. Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente vindo. Então Davi enviou espiões e verdadeiramente foi comprovado que Saul estava ali para matá-lo. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado. E Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado na trincheira, e o povo acampado ao seu redor. Então Abner e Saul estavam acampados ali naquela trincheira, e o povo todo ao seu redor. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abissai disse: Eu descerei. Então Davi perguntou de qual deles iria descer com Davi até o acampamento ali de Saul.
Versículo 7. Assim Davi e Abissai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão, junto ao seu travesseiro. Mas Abner e o povo estavam deitados ao redor. Então tinha todo um povo ali deitado ao redor de Saul. Então Abissai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixa-me feri-lo, rogo-te, com a lança até o chão de uma vez, e eu não o ferirei uma segunda vez. Então Abissai diz ali para Davi: Olha, Deus entregou o teu inimigo novamente em tuas mãos, então deixa eu o feri-lo, deixa eu o ferir, deixa eu o matar. Eu vou pegar a lança e vou enfiar no coração dele até que a lança vare o corpo dele e fique ali fincada no chão. E não vou fazer isso uma segunda vez, somente uma vez será o suficiente. E Davi disse a Abissai: Não o destruas, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Então Davi diz ali para Abissai: não o mate, né? Pois quem pode matar o ungido de Deus, aquele que foi escolhido de Deus para ser rei e ser inocente e ficar inocente? Davi disse ainda mais: como vive o Senhor o ferirá, ou o seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. Então Davi ainda disse assim, né? Como vive o Senhor o ferirá, ou o seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e morrerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor, mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água e vamos. Então o Senhor me proíba de estender. Então Davi, ele não queria estender a mão, ele não queria tirar a vida de Saul de forma nenhuma. Ele dizia que só quem podia fazer isso era Deus, somente Deus que criou Saul, que ungiu Saul como o rei de Israel é que poderia, no caso, tirar a vida de Saul. Então Davi, ele pediu então para que Abissai pegasse a lança e o cantil de água de Saul. Assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e eles os levaram, e nenhum homem viu isso, nem soube disso, tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então um sono profundo, né, havia caído sobre todo aquele exército, os 3.000 homens que, no caso, Saul escolheu ali entre os homens de Israel para perseguirem Davi. Então o Deus havia colocado um sono profundo sobre todos aqueles homens. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs de pé no cume de um outeiro, ao longe havendo um grande espaço entre eles. Então Davi saiu daquele lugar ali e se colocou de pé sobre um outeiro, né? Sobre um outeiro. Versículo 14: Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei, né? E Davi então gritou ao povo e a Abner, o filho de Ner. Versículo 15: E Davi disse a Abner: Não és tu um homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardaste o Senhor teu rei? Pois aí entrou do povo para destruir o rei teu Senhor, né? Então Davi disse ali a Abner: Não és tu o homem mais valente em Israel? Então por que você não conseguiu proteger o seu rei? Versículo 16: Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E agora vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. Então Davi gritou ali para Abner, dizendo, né, que aquilo que havia acontecido, aquele descuido de Abner, dele deixar pessoas entrarem e se aproximarem do rei, era digno de morte, né? E Davi pergunta ali para Abner: onde está a lança do rei e onde está o seu cantil? E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: esta é a tua voz, meu filho.
Davi. E Davi disse: é a minha voz, ó rei, meu senhor. Então Saul reconheceu a voz ali de Davi. Versículo 18: e ele disse: por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que eu tenho feito, ou o que o mal há na minha mão? Então Davi questiona ali Saul, né? E pergunta para Saul, né? Por que você persegue assim o seu servo? O que eu fiz de errado? Davi questiona ali com Saul, né? O que eu fiz de errado? O que há de errado? Qual é a minha, qual é o mal que existe na minha mão, né? O que eu fiz contra o meu rei? Versículo 19: agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta, mas se for os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor, pois neste dia eles me retiraram da permanência na herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Então Davi questiona ali com Saul, né, e pergunta para ele, né, o que eu fiz de errado para que o meu rei me persiga tanto. Agora, portanto, que o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes, né? Agora, portanto, que o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu ali para buscar uma pulga. Davi se coloca como se fosse uma pulga ali, ele não pode ser inimigo do rei, né? Pois ele não fez nada contra o rei. Então disse Saul: eu pequei, retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos neste dia. Eis que tenho agido como tolo e tenho errado subjacente. Então, novamente, Saul, né, que já havia feito isso, já havia falado essas palavras, novamente, Saul admite que errou, né, que não deveria estar perseguindo Davi, pois Davi, ele teve zelo, né, ele poupou ali a alma, poupou a vida de Saul, né, enquanto Saul está perseguindo Davi para matá-lo, né. Mas essas palavras Saul já havia falado anteriormente, né, então ele não cumpre ali com suas promessas. Ele fala que vai parar de perseguir Davi, mas no momento seguinte, né, uma loucura recai sobre ele, ele volta a perseguir ali o ungido de Deus, né, que vai ser o próximo rei de Israel. E Davi respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, e que um dos moços atravesse para cá e a apanhe. Então ele mostra ali a lança do rei e pede para que um dos moços ali, um dos soldados ali de Saul vá lá apanhar a lança. O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Então Davi diz aqui, ó, o Senhor entregou a sua vida, Davi diz ali para Saul, né? O Senhor entregou a sua vida nas minhas mãos, mas eu não quis fazer nenhum mal contra o ungido de Deus, contra o rei de Israel. Versículo 24: e eis que, como a tua vida foi muito considerada nesses dias aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda a tribulação. Então Davi diz ali para Saul que como a vida de Saul, né, foi muito considerada naquele dia, né, que Deus também considere a vida de Davi, né, e o livre de tribulações. Então Davi não queria matar Saul, né, pois ele sabia que aquilo ali iria ser uma tribulação para a vida dele. Ele terá a vida daquele homem que foi ungido por Deus para ser o rei, para ser o primeiro rei de Israel, né? Pois Saul foi ungido para ser, pois Saul foi o primeiro rei de Israel, perfeito? Então Davi está dizendo aqui, né, que como a vida de Saul foi considerada por ele naquele dia, né, que Deus proteja a vida de Davi também, pois ele não quer entrar em tribulação se ele for matar Saul. Se ele for matar Saul, se ele matar Saul, então a vida dele vai ser uma eterna tribulação, pois os filhos de Saul e os comandados por Saul com certeza iriam querer vingança, né? Versículo 25: então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho, tu não farás grandes coisas
Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. Assim Davi prosseguiu o seu caminho e Saul retornou para o seu lugar. Então, novamente, aqui nesse capítulo, vocês vejam o que acontece. Então, novamente, um grupo de pessoas vão lá fazer fofoca, vão lá colocar Saul contra Davi, né? E Davi e Saul acaba caindo ali naquela conversa, naquele papo, e ele acaba novamente juntando um grupo ali de soldados para voltar à perseguição contra Davi, coisa que já havia acontecido no capítulo 24, né? Então Davi vai lá, ele se coloca numa posição favorável onde ele poderia retirar a vida de Saul e assumir o trono de Israel. Mas ele não faz isso, pois ele vai aguardar a morte de Saul para ele poder ser estabelecido, então, como rei de Israel. Então ele teve Saul ali em suas mãos, poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele não, ele poupou a vida de Saul, pois ele sabia que se ele, pois Davi tinha muita sabedoria e sabia que se ele fizesse dessa maneira, não era da maneira correta, e a vida dele ia ser uma tribulação, Então, novamente, ele poupa a vida de Saul, tira de Saul ali somente a lança e o cantil de água, né? E prova para Saul, né? Que ele não deseja mal algum contra o rei de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 26 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que você tenha paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, muita prosperidade, alegria e saúde para você e para toda a sua família. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Não se esqueça de se inscrever ali no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, o seu like. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar sempre uma palavra de motivação, de sabedoria, de riqueza e vida plena para todas as pessoas, para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!